outro porquê, que é um porquê separado, que ele também pergunta, tá? Mas ele foi jogado lá no fim da frase. Foi marginalizado, digamos assim. Então, a mesma frase, ela muda, tá? O formato dela, muda a ordem. Então, a que eu falei antes, não sei porque ela ainda não chegou, ela ficaria assim, ela ainda não chegou, não sei por quê. Esse porquê é separado, tá? Mas como ele foi jogado no fim da frase, ele botou um chapeuzinho e foi lá. A ideia é bestinha, tá? É infantil. Mas ele botou um chapeuzinho, né? E foi lá chorar, fazer mimimi, porque ele ficou isolado. Ele tá lá largado, grudado no ponto final, ou na exclamação, ou na interrogação, ó. Tá lá, ó. Grudadinho, ponto final, exclamação, interrogação, botou um chapéu, ficou de mimimi, de cara feia. Então, assim, agora eu vou te explicar por que isso. Quando a gente isola, quando a gente põe no final da frase, esse porquê ele ganha uma tônica. Na nossa linguagem, a gente acaba acentuando esse porquê. Quer ver? Ela não chegou ainda, não sei porquê. Mesmo que você põe ali uma exclamação. Não sei porquê. Ou Carlos não foi à festa. Ele disse por quê? Então, é esse que. Como ele ganha essa tônica aí, ele ganha essa sílaba mais forte, eu não vou falar acento, porque o acento é o circunflexo, mas ele ganha essa sílaba mais forte e ganha, e por isso ele ganha esse acento, que é o circunflexo, tá? Então, aquele mesmo texto que era não sei por que ela ainda não chegou, virou ela não chegou ainda, não sei por quê, ou ela ainda não chegou, não sei por quê. Exclamação ou ponto final. O outro também, Carlos não me disse por que não foi à festa. Vira o quê? Carlos não foi à festa. Ele disse por quê? É uma pergunta, tá? Esse é uma pergunta, mas é uma pergunta que está largada lá no final. Ela foi jogada, por que foi jogado lá? Por quê? Então você pensa que quando você põe o porquê no final, é como se você estivesse bravo, né? Por quê? Ele me disse por quê? Ele te disse por quê? Você vai me dizer por quê? Colocou um ponto final, uma exclamação e uma interrogação, bota o chapéu nele, porque ele já tá de bico, tá bom? Já tá de mimimi, tá? Então, esse é o porquê que ficou no final da frase. Ele é separado, ele veio dos separados lá. Mas por qual motivo, né? Ele vem do por qual motivo, não pode não ser uma pergunta no caso, mas jogou lá no fim, jogou lá, grudado na interrogação, na exclamação, no ponto. Eu sei que eu tô repetindo, mas é para você gravar. Joga um acento circunflexo em cima dele. Olha, gente, tem coisas do português que eu defendo muito. Eu defendo o acento, mas assim, quando tinha trema, aqueles dois pontinhos em cima do guegui, quequi, eu achava o máximo. Eu acho que precisa sim. Mas nesse caso aqui, eu não vou dizer para vocês que eu concordo. Eu acho que se é porque, quer dizer por qual motivo, quer dizer por qual razão, tudo devia ser o mesmo porquê. Vamos dizer, pergunta separado e resposta junto, ok. Mas é tanta. Eu não sei qual é a razão dos linguistas fazerem isso. Eu também não me interesso em querer saber, não vou lá estudar isso, não faço isso. O meu intuito aqui como eu não sou professora, como eu digo, eu sou cantora, sou compositora, eu sou escritora, eu adoro escrever, eu adoro ficar atrás dessas coisas do português, mas por que eu resolvi fazer o canal? Por isso mesmo. Porque eu acho que quando a pessoa vai para a faculdade ali, aprende, fica tudo muito simples para a pessoa que sabe muito. Agora, quando você batalhou para aprender, você foi aprendendo, buscando nos livros e tal, eu acho que eu tenho uma chance de mostrar para você um caminho mais fácil para compreender. E essa história do chapeuzinho, eu gravei.
Eu era pequena, eu gravei isso, entendeu? Tem um chapeuzinho. Ele ficou de mimimi porque ele tá marginalizado lá no fim da frase. Ele tem um chapeuzinho e é separado como o outro, porque quer saber por qual motivo também. Quer saber por qual razão. Então, eu aprendi isso por minha conta, fui aprendendo essas coisas. Claro, eu tive aula, tive escola, mas eu não aprendia no método deles. Porque o professor, não tenho nada contra, mas às vezes, sabe, 5 anos de faculdade lá, 4, quando chega no final que ele vai dar aula, para ele aquilo é tão simples que muitas vezes ele não atinge a dificuldade do aluno. Então, a minha ideia aqui é chegar na sua dificuldade. E voltando, eu não sei porque os linguistas criam essas dificuldades, mas nesse caso a gente precisa acatar, né? Enquanto não se modificar na língua portuguesa, eu tenho que acatar, você tem que acatar, porque se você quer escrever melhor, você vai ter que acatar. Então, colocou no final, já está sabendo que vai ser separado, quando você quer saber por qual motivo, e bota o acento circunflexo, tá? Bom, agora tem o porquê junto. O porquê junto é aquele porquê de resposta. Ela me ligou e disse que não chegou ainda, porque junto está presa no trânsito. Então, esse porquê junto não tem acento. Ele é uma explicação só. Você está explicando alguma coisa, já está dando a resposta, você não está perguntando o porquê, você não está querendo saber o porquê, está dando a resposta. Juntou o porquê e não põe acento, tá? Juntou o porquê e não está dando. E não está. Ai, peraí, gente, que deu um problema aqui. Bom, não deu a resposta. O que eu ia falar, meu Deus? Esse porquê junto, ele é uma resposta. Você está explicando alguma coisa, então é um porquê junto, sem acento, tá? Então, Carlos disse que não foi à festa porque estava com febre. Porquê junto, sem acento, tá bom? E o último porquê? O último porquê é o seguinte, ele é um substantivo, é o porquê. Sabe, eu coloquei aí o nome do vídeo, os porquês, né? Por que eu coloquei esse os na frente? Os porquês, é um substantivo. Esse porquê virou motivos, né? Motivo. Os motivos, as razões. Então, ele vira um substantivo. Então, ele pode ser o porquê e os porquês. Ele pode ser um porquê. Por favor, me diga um porquê de você não gostar de mim. Ou, por favor, conte os porquês de você ter sabotado a nossa viagem. Que mais? Deixa eu ver com... Carlos, me diga o porquê de você não ter ido à festa. Ou Carlos não foi à festa. Ele disse o porquê. Esse o porquê aqui eu fiz de propósito, no fim da frase, tá? E ele aqui tá junto e com acento circunflexo. Por quê? Então, mas eu disse aqui, Carlos não foi à festa. Ele disse o porquê. Aqui, esse porquê não é aquele que eu coloquei junto da interrogação, da exclamação, do ponto final e é separado, tá? Porque aquele porquê ainda tá querendo saber o motivo, mas não é substantivo. Carlos não disse porquê. Carlos não disse porquê. Tudo bem. Mas se você colocar Carlos não disse o porquê, porque esse o porquê, ele é muito definido. É alguma coisa que você sabe que tem ali. Aquele porquê que você põe no final da frase, você está querendo saber o motivo. Ele disse porquê. Aqui,
esse porquê junto, com acento circunflexo, é o porquê. Você colocou o na frente. Porquê, o porquê, os porquês, virou substantivo. E aí ele é junto. E aí ele tem acento, tá? No final da frase, em qualquer lugar, eu não vou lhe dizer o porquê de eu estar bravo. Junto com acento. Ela não explicou o porquê de ter passado no sinal vermelho. Ele contou os porquês de ter batido o carro, não é? Os porquês. Colocou, junta o porquê e põe acento circunflexo. Eu vou colocar isso tudo, eu vou colocar aqui em cima, vou colocar no vídeo. E não é tão difícil, gente, não é tão difícil. Eu já tenho o hábito tão grande de fazer isso quando eu estou escrevendo, que eu já vou fazendo, o porquê. Colocou o porquê já junto e com circunflexo. Não é difícil, é uma regra. Como eu disse, é uma regra, a gente tem que aceitar. Eu acho simplesmente que poderia ser porquê separado e porquê junto e acabou. Eu acho. Embora eu defenda milhares de coisas no português, acho que tem que ter mesmo. Mas aqui eu simplesmente acato e pronto.